Olá! Nesse vídeo, vamos entender um pouco de como os modelos de distribuição de espécies podem ser utilizados para a conservação da biodiversidade, como eles podem ser aplicados para entendermos mudanças climáticas e invasão de espécies exóticas. Além disso, como eles podem servir como ferramenta para reduzir os déficits de conhecimento biológico. Esses déficits podem causar imensos problemas para a conservação da biodiversidade. Por fim, vamos entender um pouco de como isso pode servir para a tomada de decisão em conservação de biodiversidade. Os modelos de distribuição de espécies são uma ferramenta poderosa para a conservação da biodiversidade. Mas por que da importância deles e qual a importância deles no contexto da conservação? A conservação da biodiversidade, ela luta em um dilema, que é o dilema da conservação. Existem diferentes interesses em direção, de um lado, a conservação da biodiversidade, de outro, interesses relacionados à produção de produtos, produção de bens, que, na verdade, esses interesses não são completamente conflitantes. Esses interesses são particularmente conflitantes em algumas regiões, o que torna fundamental estratégias de conservação para a tomada de decisão. E, nesse sentido, os modelos, tanto os modelos de distribuição de espécies quanto outros, representam poderosas ferramentas de análise científica. A grande questão é que existe uma grande lacuna entre ciência e políticas públicas. No entanto, os modelos de distribuição, assim como outros modelos científicos, podem representar interessante estratégia para criar uma ponte entre ciência e políticas públicas, uma vez que modelos, quando bem feitos, eles são um instrumento poderoso da ciência e, ao mesmo tempo, são uma importante forma de comunicação científica para que os atores das políticas públicas possam entender a importância da conservação e, mais, tomar decisões baseadas em critérios científicos. Os modelos de distribuição de espécies podem representar ferramentas poderosas para a análise e tomada de decisão referente aos principais problemas que ameaçam a biodiversidade, sendo eles a destruição e fragmentação de hábitat, mudanças climáticas, poluição, sobreexploração dos recursos naturais e espécies exóticas invasoras. Boa parte desses problemas pode ser analisado por meio da ótica de modelos, inclusive, muitas vezes, pelos modelos de distribuição de espécies, particularmente a questão das mudanças climáticas, espécies invasoras e destruição de hábitat é diretamente analisada por meio de modelos de distribuição de espécies, que representam uma ferramenta para as análises iniciais frente a esses problemas. Ok, uma grande questão é o que nós queremos conservar. Isso é fundamental para que nós consigamos pensar em estratégias e, principalmente, no sentido da modelagem de distribuição de espécies, pensar em o que modelar e como modelar. Nós podemos conservar espécies, que seriam a unidade básica de análise da biologia. Podemos pensar em serviços ecossistêmicos, em diversidade genética, ou mesmo em história evolutiva. No entanto, para realizar qualquer forma dessas de conservação, em primeiro lugar, é necessário que nós conheçamos a biodiversidade. A grande questão, e nesse ponto, os modelos de distribuição de espécies podem ser uma ferramenta muito importante, é que o conhecimento sobre a biodiversidade ainda é incompleto e, na verdade, ainda está muito distante de ser completo. Grande parte disso é causado pela existência de viés amostral. As coletas biológicas são, no geral, realizadas em locais próximos a vias de acesso,
locais de menor custo de amostragem. No entanto, isso gera lacunas fortes de conhecimento, porque toda vez que as coletas são realizadas próximas às vias de acesso, vastas regiões ficam sem nenhuma amostragem. Então, não conhecemos completamente a distribuição das espécies, o que pode acarretar déficits de conhecimento. Então, quais são as consequências diretas disso? São justamente esses déficits de conhecimento biológico. E vamos entender um pouco melhor eles. O primeiro déficit seria o déficit hudsoniano, na qual nós não conhecemos o nicho completo das espécies. Imagine que essa esfera é a parte do nicho ecológico de uma espécie da qual nós conhecemos. Nós conhecemos apenas essa parcela do nicho. Mas na natureza, o nicho da espécie é mais amplo. Nesse sentido, esse déficit de conhecimento ele pode ser tanto reduzido pelo uso de modelos de distribuição de espécies, como ele também pode causar problemas em análises inadequadas de modelos de distribuição de espécies. Então, esse déficit é particularmente importante, pois ele pode tanto acarretar problemas nos modelos de distribuição, quanto, se bem utilizados, os modelos podem ser usados para a redução desse déficit. O déficit wallaceano é o déficit que diz respeito à distribuição das espécies. Imagine que essa distribuição mostrada no mapa é a distribuição conhecida para uma dada espécie. E essa é a distribuição real. Ou seja, nós não temos o conhecimento completo da distribuição dessa espécie. Repare que os modelos de distribuição de espécies podem funcionar como uma ferramenta para a redução desse déficit, uma vez que eles permitem a extrapolação do nosso conhecimento para novas áreas, permitindo indicar áreas que possivelmente a espécie pode ocorrer. Um outro déficit é o déficit linneano, que é a falta de conhecimento sobre quais espécies existem. Notem que essas imagens são de espécies novas descritas nos últimos anos. E ela representa, na verdade, as espécies mais chamativas. Se fôssemos descrever aqui o número de espécies descritas nos últimos anos, essa lista seria enorme, principalmente de alguns grupos, como artrópodes. E essa falta de conhecimento sobre quantas espécies existem representa um grave problema para a conservação. Por quê? Se você não conhece as espécies que existem, elas podem estar sendo extintas antes mesmo que nós saibamos que elas existem. Nesse sentido, os modelos de distribuição de espécies já demonstraram ajudar a descoberta de novas espécies. Nos próximos vídeos, vamos ver um estudo de caso que relata exatamente essa questão. Podemos ver nessa figura, os halos de azul mais escuro representam o número de espécies conhecidas para cada grupo, e o halo de azul claro indica o número de espécies estimados. Então, podemos perceber que alguns grupos de organismos ainda têm muitas espécies provavelmente a serem descritas. Então, o déficit de conhecimento neles ainda é muito grande. Inclusive, nesse gráfico aqui, podemos ver que 1/4 das plantas ainda está para ser descrito, possivelmente, e a maior parte dos animais ainda não foi descrita, principalmente considerando os insetos. Então, voltando ao dilema da conservação, a grande questão da conservação atual não é apenas a conservação das espécies, mas um dos grandes impedimentos para a conservação efetiva das espécies, linhagens, serviços ecossistêmicos e diversidade genética é o nosso imenso déficit de conhecimento. O déficit de conhecimento impede, em grande parte, que medidas efetivas de conservação sejam tomadas. Nesse sentido, temos um problema bem grande para resolver. Como podemos lidar com a falta de informação? Como podemos reduzir esses déficits de conhecimento? Uma das grandes chaves e inovações que temos no século XXI são os grandes conjuntos de dados. Os grandes conjuntos de dados permitem análises de padrões que antes não imaginávamos que existia. Nesse sentido, isso pode ser uma ferramenta
poderosíssima para a conservação e para a redução dos déficits de conhecimento. A exemplo disso, existe um gigantesco banco de dados de biodiversidade disponível gratuitamente, com mais de 600 milhões de registros. Esse banco de dados, ele cobre o mundo todo e fica bem visível aqui na figura que existem grandes lacunas de coleta. Ou seja, existe um sério problema de informação. No entanto, ele apresenta boa parte do conhecimento que temos sobre a biodiversidade. Então, ele pode fornecer a base do conhecimento para que possamos construir modelos e reduzir esse déficit de conhecimento sobre a biodiversidade. Então, a grande questão é como trabalhar com esses dados. A principal forma é a utilização de geoprocessamento para o tratamento dos dados, redução de problemas e processamento geral dos dados, modelagem espacial para a compreensão melhor dos padrões de distribuição e outros padrões que podem ser extraídos desse tipo de dados. Nesse sentido, os modelos de distribuição de espécies, baseados no lixo ecológico, são um dos diversos tipos de modelos espaciais. Esse modelo, os modelos de distribuição de espécies, eles se baseiam nessa teoria do nicho, que basicamente, de uma forma bem simples, funciona da seguinte forma. Temos pontos de ocorrência das espécies, amostras que nos mostram onde a espécie ocorre. Essas amostras são associadas a dados climáticos obtidos de diversas fontes. Esses dados climáticos, então, vão informar quais condições existem nos pontos em que as espécies foram coletadas. A partir disso, os modelos, utilizando diferentes lógicas, vão modelar quais condições são adequadas à ocorrência da espécie. Desse modo, eles vão estimar o nicho da espécie e projetar esse nicho no espaço. Então, poderemos identificar áreas, aqui no caso em vermelho, que são mais adequadas à ocorrência da espécie, e áreas, aqui em tons de azul, menos adequadas à ocorrência da espécie. A partir desse padrão de adequabilidade ambiental para a ocorrência das espécies, nós podemos também transformar esse mapa em um mapa binário, na qual podemos dizer que a espécie encontra-se em um local e possivelmente não encontra-se no outro. Essa medida, esses modelos, quando bem construídos, podem subsidiar diversas ações de conservação, inclusive podem guiar análises preditivas para diferentes cenários, prevendo situações que podem vir a ocorrer em um futuro. Esses modelos podem ser utilizados, por exemplo, para a questão das mudanças climáticas, prevendo alterações na distribuição das espécies. A exemplo disso, há uma vasta bibliografia que explora esse tipo de modelos preditivos para cenários de mudanças climáticas. E vale lembrar, como vimos há pouco, que as mudanças climáticas são um dos grandes fatores de extinção de espécies. Outro fator muito relevante que mencionamos anteriormente são as espécies exóticas invasoras, que também são alvo de diversos estudos utilizando modelos de distribuição de espécies. E esses modelos têm um papel preditivo muito importante para as espécies exóticas invasoras, pois podemos prever quais são os possíveis locais que elas irão invadir, causando impacto a espécies nativas. Além disso, existem diversos outros trabalhos que utilizam os modelos de distribuição de espécies para a tomada de decisão em conservação. Além disso, eles podem ser utilizados desde estudos específicos que visam a proteção de uma dada espécie até estudos amplos para a tomada de decisão em conservação. Dessa forma, eles são uma ferramenta muito importante atualmente para subsidiar estudos de conservação. Existem, inclusive, livros que abordam profundamente esses modelos e uma série de programas para se utilizar e se aplicar esses modelos, mostrando que essa ferramenta ela vem sendo cada vez mais utilizada para a conservação, mas também com uma ampla
gama de opções para a sua utilização. No entanto, vale lembrar que a utilização desses modelos depende também de um bom conhecimento teórico, uma vez que eles são modelos científicos e dependem de um bom conhecimento do seu funcionamento para o seu uso adequado. Senão, o uso de modelos de distribuição de espécies pode ser, na verdade, não um auxílio à conservação, mas pode ser uma medida catastrófica para a conservação das espécies. Então, como vimos nesse vídeo, existem diversos artigos científicos aplicando modelos de distribuição de espécies para as mais diversas questões relativas à conservação da biodiversidade. Existem modelos relacionados com questões como espécies invasoras, exóticas. Esses modelos são utilizados justamente para poder prever aonde que essa espécie pode invadir em um futuro próximo. Então, esse tipo de modelo ele auxilia muito na tomada de decisão. Outros tipos de modelos que eu mostrei ao longo desse vídeo foram modelos como os modelos de predição para cenários futuros. Esses modelos para cenários futuros eles são também muito importantes para a conservação, porque eles permitem que nós possamos ver quais são as possibilidades, quais são os possíveis cenários que podem ocorrer com aquela espécie. No entanto, se a gente for pensar em todos esses modelos que eu mostrei, todos esses artigos e, na verdade, qualquer forma de aplicação de modelos de distribuição de espécies para a conservação, a gente não pode esquecer de um ponto. Os modelos eles são ferramentas muito boas, ferramentas excelentes do ponto de vista científico, pois eles nos permitem gerar predições a partir de dados relativamente limitados. No entanto, a gente não pode esquecer de uma coisa: os modelos têm uma série de premissas e essas premissas têm que ser consideradas. Por que eu digo isso? Aprender modelagem é muito fácil. É muito fácil você aprender a utilizar os programas e aplicar a modelagem. No entanto, uma coisa muito perigosa é você aplicar a modelagem sem pensar nas questões teóricas que estão relacionadas às premissas desses modelos. Então, é fundamental que sempre se pense nessas questões teóricas que são as premissas dos modelos, para que esses modelos sejam bem construídos e sejam realmente efetivos na conservação da biodiversidade.